Agora nós vamos para o caso da vertente. Aumento de performance de instalação e maior margem sem grandes investimentos. Vertente é tudo menino categoria do Marquinhos, né? Então vamos lá. Nosso amigo aqui, Flávio Monteiro, montanheiro. É montanheiro, não é monteiro, não é montanheiro. É de montanha. Gestor de instalação e utilidade. Seja bem-vindo. Italiano? Tutti buonanotte. Bom dia. Falar um pouco de extração agora. Primeiramente, aí, antes da gente iniciar a nossa palestra, queria agradecer o pessoal da Sinatube, Josias, aí, pelo convite e pela oportunidade. Alguns amigos aqui, né, de grandes parcerias, o senhor Antônio Oliveira, o Carlos Oliveira, Marco Aurélio, Marco Mafra, parcerias de grande data. Acho que é uma parceria dá bons resultados. Então, obrigado aí por ter vocês aqui. Bom, para a gente entrar aqui, queria falar rapidinho da minha história, né? Eu entrei no grupo Terreos, né, em 91, ainda era Açúcar Guarani, tinha 14 anos. No longo tempo aí eu me formei em metrologia, técnica em mecânica, técnica em química. Me formei em 2012 como engenheiro mecânico. Importante 2012 para mim, que eu estive aqui, foi quando nasceu meu filho e hoje é aniversário dele. Então, mais um motivo especial para mim estar aqui, voltando depois de 11 anos, no dia que meu filho foi aniversário. Em 2014, eu me formei pela UFSCar em gestão sucroenergética. Em 2018, no final, fui para a Vertente, onde eu vou apresentar o case. Estou lá há 5 anos, essa é a quinta safra. Nesse final de ano, eu termino essa safra, vou para 32 anos aí no setor. E o futuro aí, né, Deus pertence. Toda a metodologia aqui, biografia que eu vou passar de alguns projetos, alguns cálculos, é do Emílio Go, a engenharia açucareira que eu utilizo até hoje, e as variáveis de processo aí da Stab do seu Antônio Carlos Fernandes, tá ok? Para tentar ajudar aí no entendimento. Então, o difusor da vertente, né, a extração da vertente, essa configuração, ele é um difusor de bagaço, né, tem um terno primário, por isso que torna, claro, né, um difusor de bagaço, não um difusor de cana. Essas condições, o difusor ele tinha uma capacidade, um difusor Sermatec de 8.000, hoje ele moe 12.500, 13.000 com este terno primário. Eu vou passar rapidinho pelos 5 equipamentos, aí a gente entra na performance, eu passo as ações e no final faço um resumo. Então, esse difusor é para 520, né? Só que eu vou falar de moagem efetiva. Tá? Ele chega a moer 540, dependendo da fibra. Mas para a gente estar o ganho da vertente, aumentar a moagem e reduzir mais a performance, o importante para o meu cálculo é a moagem efetiva. Hoje, o 503. Esses dados aqui são de hoje. Então, o índice preparo ele é um COP e um distribuidor vertical, Tongar, onde o índice preparo é 87. Baixo sim, né, para 87, mas como é difusor de bagaço, o terno primário leve a 90, 91. Se aumentar muito aqui o índice, o difusor não percola. O terno primário é um terno Fives Lille, né, francês, 3 moendas. Tá? É um terno, depois eu explico um pouco sobre ele. E a gente chegou numa extração aí dele de 69. O difusor, ele roda hoje a 1,45 metros por segundo, trabalhando com a temperatura média de 85 graus. Terno desaguador é um terno Dedini 66 adaptado para uma camisa de 90 de comprimento. Tá? Então, é um terno também de 3 rolas que a gente tirou aquele desaguador convencional e colocou esse terno para melhorar essa umidade. Um terno de secagem, esse sim convencional, um terno Dedini 78. Ele não só entrega hoje a umidade 48,8, mas também contribui com uma extração depois do difusor, que a gente não tem aqui. Eu vou mostrar depois a construção desse terno, que é um terno, se fosse de um 6º terno, de uma moenda, não um terno de secagem. Tá? A embebição 240 fibra, por motivo de ter um terno primário. Hoje o pó do bagaço acumulado 1,16, com uma eficiência pó de 97,9. Todos os dados aqui vão estar resumidos, mas se precisarem a vertente, tanto Geatec, laboratório e PCM, pode passar os dados mais completos, tá bom? E depois os próximos aqui eu falo em RT também. Aqui é só em relação a pau, para ficar uma medida mais universal. Então, o motivo da gente ter esse case é que a gente, que resumido em 3 anos, depois eu passo o resumo de 5,
A gente saiu da extração em 91, a gente tinha uma moagem efetiva de 456 toneladas na hora, com uma perca do bagaço em 2,41 RT. Quando leva para 2003, nesse momento acumulado de hoje, a gente aumentou para 503 efetivo, quase 50 toneladas a hora, mas reduzindo a perda para 2,12% ART. Aqui só pus um gráfico invertido, né, pela performance, claro, tem que ter estabilidade. No mesmo período aqui de 2003, com 503 toneladas a hora, a gente está com uma perda de OE, processo moenda, de 0,84. Quando leva 3 anos, 2001, com 50 toneladas a menos, uma perca de OE de 2,15. Tá? Então, a estabilidade e performance que a gente conseguiu chegar de 2,41 a 2,12 e reduzir de 2,15 a 0,84 parada na moenda. Aqui eu já entro nas ações e, como eu disse, são os 5 equipamentos. Vou começar pelo preparo, né? Claro que é mais fácil para entendimento. E a gente vai falando no final, aí, qualquer dúvida, pode ficar à vontade. Então, o preparo de cana, né? Isso aqui é uma imagem aumentada para facilitar o entendimento da operação, tá? Então, o que acontece no difusor? O que a gente percebeu ao longo dos anos? O difusor de bagaço ele tinha uma dificuldade, com índice de preparo acima de 87 e abaixo de 85. Acima de 87, ele não percolava, e abaixo de 85, ele não performava. Pô, mas muito perto, né? Como tratar esse problema de despreparo? Falando de 85, 87, que um difusor de cana que virou difusor de bagaço. Então, o que a gente fez? Primeiramente, a gente pegou e começou a trabalhar com o desenvolvimento de outra placa de cibrada. Para quê? Para absorver mais as variações de matéria-prima, que é uma medição difícil de medir, eu sei que é. Só que a gente começou a trabalhar com a placa, a gente mudou o ângulo para pegar a maior performance do cibrador, o cibrador, como eu disse, é um vertical, e também o raio para facilitar ainda mais ali o ajuste diário, porque a gente mede todo dia. Todo dia mede o índice de preparo. Por ser um difusor bem sensível, a gente controla o índice de preparo todo dia, amostral 20 minutos, cada 5 minutos, leva no PCM, e eles nos mostram como está o índice de preparo. Assim, dessa forma, com o ajuste dessa placa, tá? 25 milímetros a 30, isso depende da sazonalidade da safra. Está medido, ok, como controlar? Como controlar? O pessoal, em casa, instalou simplesmente uma régua graduada, onde, durante os dias, não todo dia necessariamente faz uma regulagem, mas dependendo aí da semana, o operador vai com uma LPP, ele regula a placa 3 milímetros para mais ou 3 para menos, dependente daquela questão que eu falei de máximo e mínimo, né? Quando eu falo máximo e mínimo, aquela régua ajuda nisso aqui, ó. Quando eu pego em Excel, as últimas 4 safras, a gente mostra que, entre os meses, o preparo ele fica entre 88 a 84. Né? Como eu disse, 87 ele tinha dificuldade, e abaixo de 85 ele tinha problema de performação. Então, trabalhando no limite máximo e mínimo para conseguir controlar isso na unidade. E quando aprofunda, né, no Minitab, numa carta de controle, a eficiência chega da mediana 86,4. Como eu preciso de 87, e durante 4 anos estou com mediana de 86,4, significa que meus dados diários estão muito mais próximos do que eu preciso do que fora. Então, a gente considera que teve uma boa performance nesse índice de preparo de controle, né? Tem muitos controles, mas esse acho que é um pouco eficaz para a gente. Aqui é só um case que eu trouxe também do preparo de cana, que as esteiras, as mesas são fechadas, mas utilizava água ainda para limpeza do esteirão, né? A antiga lavagem de cana. Aí a gente começou a aplicar condensado, tá? De V1, V2, o que sobra mesmo. Esse condensado ele trabalha com uma temperatura chegando na moenda de 68 graus, 65, uma pressão de 19 quilos, com uma vazão de 17 a 20 metros por hora, metros cúbicos, perdão, por hora. E essa limpeza é feita na esteira, a esteira fica limpa e essa água retorna para o difusor. Por ser um difusor, absorve bem esses 20 metros cúbicos por hora. No captador 11, onde o Brix é de 2,5, então não influencia na questão de contaminação de Brix na performance do difusor. Beleza? Entrando aqui já para o termo primário, né? Tempo que está sendo respeitado. O termo primário, como disse,
É um terno FIVS, né, francês. Ele é um terno de 3 rolos, não tem flutuação hidráulica e não tem bagaceira, por isso que ele é 3 rolos. Milmax, né? A gente fala Milmax. Milmax é apelido nosso, brasileiro, tá bom? Mil de moinho, moenda e Max, Torque Max. Então é um apelido brasileiro, mas é FIVS Lille francesa. Tinha um problema nesse terno, né? Que como ele não tem problema, sim, da vertente, não fabricante, ele não conseguia, a gente não conseguia tirar uma extração até 65 com ele, por ser 3 rolos. Ele tem uma característica do rolo de pressão, ele tem uma moenda grande, 1.260 milímetros, com um rolo pequeno, com um eixo pequeno, 422 milímetros. Então a massa da camisa é muito grande e tem uma flambagem no terno. Você não consegue fechar, que ele trinca nessa região, como trinquei 2 vezes. Qual foi a solução, então? Pegar um eixo, já mais saturado da superior, né, o inferior da superior e inferior, que é universal, e fazer o quê? Fazer o raio, concordância com o eixo, no encaixe do mancal do rolo de pressão. Assim eu utilizo a camisa do superior, não compro uma camisa cara dessa, que só dá um refrigeramento. Essa camisa da superior vem para ela, tira a flambagem e tem o refrigeramento de 3 vezes, para eu conseguir levar de 2.260 para 2.290. Então essa foi uma solução muito boa que encontramos nesse terno. E de 105 milímetros de abertura que tinha na superior e entrada, hoje trabalha com 71. Então é quase que a metade para conseguir uma extração, ou potência, ou pressão nesse terno. E um outro também, ação nesse terno, para melhorar, foi a conformidade e o desempenho aqui, mais do picote. A gente trabalha entre 12 a 15, é que eu levei para 17 a 18. Por quê? Como ele não tem flutuação hidráulica, pressão hidráulica, e nós fechamos uma triangulação menor, o picote maior, ele ajuda no arraste. Na variação que a superior, que flutua, compensa na variação de matéria-prima, o picote maior ele ajuda no arraste. Como a gente começou a fechar ele quase 50%. Assim, com essas 2 ações, né, que não foram feitas em um ano, foram 3 anos, a gente saiu em 2020 de uma situação de 61, ruim, né, para um terno primário, e chegando a 69%, que é o máximo que a gente conseguiu até hoje. 69 ainda num terno primário é bom? Não. Moenda chega a 75, 80, já cheguei a isso em Severina, quando trabalhei na moenda de lá. Mas para um terno primário, 3 moendas, né, queixo duro, chegando a 69, para entrar no difusor, que vai receber em 240% fibra ali, temperatura, está um número já bom. Então, saindo do difusor e do preparo, do primeiro terno e do preparo, a questão de aumentar a extração no terno primário, ela trouxe uma consequência boa, que é a redução da densidade, né? A cana preparada ele tem 0,55 toneladas, mais ou menos, né, de densidade, e quando aumentou a extração, o bagaço ficou mais leve, claro. Então, o que a gente fez? Aproveitamos essa situação de uma densidade com uma extração melhor e aumentamos o nível do colchão do difusor. Ele trabalhava com 1,50, né, ou 1.500 milímetros, e a gente ergueu para 1.650 milímetros, ou seja, ergueu o colchão 150 milímetros. E para isso a gente reestruturou a transversal, né? Não é simples erguer, não foi só erguer, foi uma inclinação, com a ajuda dos meus parceiros, uma inclinação que ela sai do ponto 1 de 30 e termina no ponto 2 com 100 milímetros. Essa inclinação é fantástica, ela tira a pressão metalista, ela ajuda na corrente e ainda deixa o colchão muito bem uniforme quando ele descarrega, sem pressão, para a esteira de retorno. Ok? Com essa situação, densidade melhor, altura do colchão, a gente percebeu que o trilho, já vinha anteriormente, o trilho de arraste das correntes, já tinha uma sistemática de troca de 2 anos. É aço 1045. E a gente visitou algumas unidades e viram que esse tipo de material, né, tirando o aço, colocando o HMW, estava durando de 4 a 5 safras. Então a gente optou, a gente fez a troca. Hoje, estamos com o acumulado hoje 2.350 toneladas, se gastou 3 décimos aí na safra, que ainda estava gastando quase que 6 milímetros por o aço por ano. Mas o principal ganho aqui, para mim, foi aqui. Com esse material,
colchão alto, e a gente moendo mais por hora, pegando aqui o acumulado do ano passado, de 2012, de 2022, a corrente, o ampere do motor, trabalhava em 140. Pegando aqui, dia 6 de novembro, que eu fiz o último simulado, caiu para 99. Ou seja, com 40 amperes no acionamento do difusor. Aí o difusor agradece, né? Planetário, 50% quase a menos de potência, tem uma vida útil melhor. Claro que não deixa de fazer a sistemática preventiva, mas só aqui teve ganho e tirou toda aquela questão de aumentar o nível do colchão, que vai ter sobrecarga, então isso ajudou muito. A outra ação que deu muito resultado durante esses anos foi a instalação de uma lateral, né, uma drenagem lateral no difusor. Mas qual a posição? Como, aonde isso? Aqui no captador 12, né? O nosso, a Sermatec, acho que todos são iguais, depois alguém pode corrigir. No captador 12, ele recebe, aqui é calha do caldo prensado, que vem do desaguador e o terno de secagem, e o último conjunto de rosca fofadora. Então, essa calha lateral, ela é projetada a 1000 milímetros, né? 1 metro depois da calha que recebe o caldo do desaguador e secagem, e 500 milímetros antes da última rosca. Por quê? Quando a gente tem uma dificuldade, nesse período principalmente, que é mais chuvoso, e a percolação do difusor está dificultosa, esse caldo sobrenadante, quando recebe o caldo do secagem, piora as condições. E aí, antes desse condensado, ou dessa imbibição, entrar na rosca fofadora, ele sai pela lateral. E volta no mesmo captador, de novo. Não vai contaminar o Brix. E assim ele deixa uma uniformidade melhor. O colchão continua pelo conjunto, a rosca fofa, o que tinha no meio desce, e ele recebe a outra embebição do captador 16, com uma sequência normal, evitando aqueles transbordos para frente do difusor. Dá muito resultado, tanto é que esse ano a gente vai instalar outro entre o captador 15 e 16, entre o captador 14 e 15. Aqui é só uma vista aqui, ó, onde cai o caldo, né? Está caindo aqui no colchão, e aqui uma mesma distância da rosca, e aqui por fora, entrando no mesmo captador. Sistema de borbotagem, né? Por que borbotagem? Sistema de tubulação, a gente adaptou nos 4 captadores, né? Os últimos, né? O 16, o 15, o 14 e o 13. Como ele funciona? É um tubo comum de inox, né? de 3 polegadas, furado a cada 100 milímetros, 2 furos paralelos de 8 milímetros a 45 graus. Ele tem uma posição de instalação referente ao tamanho do captador e o nível que se trabalha de caldo. E ele aquece principalmente em partidas, tá? E a gente deixa de perder até o difusor aquecer. E durante a operação tem um controle que reduz ali para controlar o meio do difusor, mantendo entre 84 a 85 graus. Então, deu uma boa eficiência. Outro ponto foi instalado também, a gente instalou lonas de borracha mesmo, de meia polegada, a cada 10 talistas, né? Igual o tijolo, né? Aqui 10 a 5, então fica intermitente, e principalmente com fibra, ou se o preparo estiver agressivo, a gente vai até abrir a placa, essa borracha ela passa raspando ou joga fora, lá na saída do difusor, ou ela faz entrar para o captador e mantém a percolação ideal que tem que ser. Assim, com aquecimento e a retirada, principalmente de impureza, a gente tem um controle bem melhor na temperatura. Cada captador tem um sensor, o SPA faz o controle, e aí ele põe mais vapor, menos vapor, mantém o meio em 85, 84 graus. E último ponto aqui do difusor, como a gente mudou a densidade, aumentou o colchão, caras de drenagem, a gente fez o quê? Tinha que fazer a estrutura nova já, pela sensitiva, né, pela análise de inspeção, trocar a estrutura do último captador, o 16, onde fica o rolo flutuante. Fizemos um cálculo junto com a engenharia, vamos aumentar o peso, melhorar essa compactação, porque a umidade de saída do difusor é 84, que é a média, só que a gente estava chegando no pico de 86. Colocamos ali o cálculo, deu para colocar 55 mil litros, né? 5 toneladas ali, né? Aumentou, foi bem significativo. Não chegou a reduzir muito a umidade, não. Manteve 84, 83, mas também não deu pico para 86. Então, ajudou muito essa questão de estruturar e pôr mais peso no rolo flutuante. Com mais peso, a gente instalou um sensor.
Esse sensor aqui, ele é no mancal, tá? Não no colchão. Esse sensor, ele pega o movimento do mancal e ali sim é colocado uma sistemática até 200, 250. Ele vai pegando esse nivelamento, a partir de 250 a 300, ele dá um sinal lá para o terno de secagem. O SPA entende que vai ter uma anomalia, e em vez de esperar chegar e querer acelerar o terno de uma vez, que velocidade é importante para a moenda, na frente eu vou explicar aqui, ele entende o quê? Ele faz uma correção, a gente tem uma escala. Ele está em escala 1, que o terno chega a 4.200. Ele escala 2 e vai para 4.400, 4.450. Ele não sai de 4 para 4.500 de uma vez. Então, essa antecipação aqui, essa inteligência de controlar o nível do difusor com o terno de secagem, que é a última barreira, ajuda muito na questão da umidade e velocidade da moenda. E já entrando aqui nos últimos dois equipamentos, a gente falando do primeiro desaguador, como eu disse, o desaguador é um terno 66, adaptado para uma camisa de comprimento 90, diâmetro de 1000, dava 39 polegadas. Qual que era o ganho? Como ele precisa ser comprido e o eixo 66, o máximo que a gente consegue colocar nele, em PHE, pressão hidráulica específica, é 10 toneladas por centímetro quadrado. Então, o único ganho de ganhar foi aumentar o diâmetro da camisa, claro, respeitando, né, o fator de serviço, potência, onde a gente via que tinha uma dificuldade de percolação pela autodrenagem. A autodrenagem ela tem que sair, ela tem igual uma torneira, ela não pode espirrar. Se ela espirra, ela segura bagaço. Então, a gente conseguiu aumentar a camisa para 1.050, e a drenagem de 45 foi para 50, né? 18 canais, e aí a gente conseguiu uma drenagem melhor, saindo numa situação de um terno que entregava para o terno de secagem 75 de umidade, em 2021, com a moagem efetiva de 450, para 2023, 503 toneladas, uma umidade de 58,9. Essa umidade ajudou muito o terno de secagem, né? Porque quando você vem para o terno de secagem, como disse a última barreira, o terno de secagem sim é um terno convencional de 108 polegadas, Dedini. E o que a gente tem que fazer? Como a gente melhorou o difusor, melhorou o terno de secagem, a gente aproveitou toda a geometria desse terno. A gente rebaixou o mancal, rebaixou o castelo lateral, tirou uma camisa que era 1.050 de diâmetro, passou para 1.120. E essas condições de umidade de um difusor, de MOI 8 e MOI 12, foi fundamental. Aqui eu explico com maior detalhe. Quando a gente tinha as condições de diâmetro de camisa, 1060, 1080, com uma fibra do bagaço 39, por que fibra do bagaço 39? Porque o difusor entregava com 75 de umidade. Então, a fibra do bagaço fica em 39. A gente precisava de rodar 6,5 e uma reabsorção de caldo de 1,54. Com as condições de hoje, aumentando a camisa 1.100, 1.120 e a fibra do bagaço de 43, por que 43? Porque reduziu a umidade do desaguador para 68. Então a fibra fica em 43. Assim a gente precisa do quê? De 5 RPM. 5 RPM com uma reabsorção menor. Quando a gente vem para a literatura, que a gente definindo, né, no manual diz, a antimoenda, a última, a antecessora, tem que entregar uma fibra do bagaço de 47. E a última tem que sair com 50. Se eu tinha 39, eu estava aqui entregando uma umidade lá do terceiro terno. Sendo que o ideal teria que ser entre 46. 43 está bem próximo. E por que 50? 50 bricks, mais ou menos 2, 52 para 100, 48. 48 é a umidade. É assim que se faz a conta rapidinho. E quando eu volto aqui, as condições de hoje, de 43, né, de fibra, e 49, reduzindo de 6,5 para 5, o maior ganho foi aqui, na reabsorção de caldo. Né? Que aquele fenômeno que vocês escutaram é o fator de supervelocidade, coeficiente de supervelocidade. Qual que é o problema aqui? A velocidade do bagaço que está em contato com o friso, ela é mais rápida que a velocidade do bagaço que está no meio da abertura. Então, isso cria uma bolsa líquida e ele estoura para frente, reabsorvendo esse caldo. Que é um dos maiores problemas da moenda, né? A grande energia gasta e você ter uma reabsorção de caldo, que é essa questão do coeficiente. E a gente saindo aqui
de uma posição de 1,54 para 1,51, 0,3 só, Flávio. 0,3 é muito, quando se fala de 500 toneladas. Imagina quem moe em 1 milhão, né? 500, 900 toneladas, 1.000 toneladas hora. É muita coisa que reabsorve para a moenda. Com tudo isso, a gente também recalculou as boquilhas, né? Era 1.980, com 1.120 passou para 2.214 boquilhas. A dúvida era, se colocasse bico filtrante, 8 milímetros ou 6 milímetros, a gente optou por 6 milímetros. 6 milímetros foi o que foi ideal. Condições de difusor é extremamente difícil, chapisco. Optamos também por chapisco automático, arame. Aqui não é que a foto está escura, não, é vapor mesmo, saída do terno de secagem, desaguador. Esse arame bem conduzido, com 20, 21% de cromo e 0,3 a 0,5 titânio, ele fornece uma capacidade aí de chapiscamento, de agregação de partícula igual ao do eletrodo. Tá? Então, as condições aqui de hoje, essa aqui é a saída do terno de secagem, chegando a 2.500.000 toneladas. Com tudo isso, como eu disse, geometria, triangulação, abertura, chapisco, essa é a moenda de terno de saída, drenando o caldo como se fosse uma torneira, né? Então, eu não ia colocar um vídeo, mas achei que ia ficar pesado e descendo aqui como se fosse uma drenagem sem pressão. E como eu disse, né, com essa drenagem, olha o tanto de caldo, né, que sai, né? Parece que não tem pouco caldo ali na saída. A gente não vê porque sai por trás da bagaceira. Mas quando você pega 2021 para 49,6, ele vai para 48,8. Aqui fica um resumo melhor quando eu trago 5 anos, né? 5 anos que a gente vem tentando melhorar essa questão de performance da vertente. Quando você olha aqui 2019, 2020, as condições eram piores ainda. A gente tinha uma moagem efetiva de 416, com uma perca do bagaço de 2,53. A gente vem para a realidade de hoje, para uma perda do bagaço de 2,12 para 503 toneladas. Quando eu olho aqui a questão de OE, pior ainda, mais ainda as condições. Parava muito, que eu disse, na estabilidade. Um OE de 2,95 para 0,84. E a umidade do bagaço era 53 em 2019, hoje 48,8. Caldeira agradece, né? Por ser um difusor, estão 48, e esses 4 pontos aí já vendeu muito o bagaço lá mesmo cogerando. O seu Hugo Canho lá está muito feliz lá com o bagaço. E eu acredito que tudo isso, já entrando, finalizando, eu acho que, como foi dito aqui, eu acho que são 3 pilares, né, na manutenção, e para mim 3 pilares fundamentais para uma boa extração também, que eu uso muito para onde eu passo, que é, primeiro, a construção, né? Acho que o primeiro passo da moenda é construir onde você quer chegar. O que você tem de equipamento? O que você pode fazer nele? Onde eu posso projetar? Onde eu posso controlar? Onde eu posso ir, né? Monitorar. Eu acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é a montagem. A gente aqui tem muito esforço aqui na construção, mas a construção, onde tem mais tempo, que a gente faz isso na safra, e a montagem depois a gente é tolerante. 3 milímetros, 1 milímetro, 2, o meu é 0. Se a placa de seguradora para ficar com 21, é 21. Se a altura da bagaceira é 68,5, é 68,5. Não é 69. Então, tem muito tolerante a questão de montagem. E o terceiro passo, claro, né, pessoas, né? Controle, foi dito aqui, para nosso amigo lá, primeira parte. Controle, pessoas. Pessoas fazem o controle dessas pessoas, medem, e o resultado aparece. Essa é a minha equipe, cada vertente. Eu acho que uma equipe bem treinada, capacitada, conhecendo as variáveis do processo, principalmente uma moenda difusor, aqui está falando dos 2, né? Que a gente tem um difusor de bagaço, fala dos 2. O resultado aparece rapidamente aí, sem problema. Aqui alguns resultados, ainda aqui é 2018, quando eu estava na unidade Severina, uma moenda, o azul é o grupo Terreos, e as outras são usinas associadas do Henkel Benchmark. Então, a gente tem aqui Severina sendo a extração segunda aí das associadas. Em Severina também é um trabalho que a gente fez em relação ao que acontece com o bagaço na moenda quando elevamos a embebição para 70 graus. A UFSCar publicou esse meu artigo, feito em Severina, e
Fiquei muito assim, feliz por contribuir com esse conhecimento, que chegou a uma conclusão que acontece, por que a moeda não puxa, né, quando aumenta a umidade do bagaço. Tem lá no arquivo, é cumprido para entrar lá e pesquisar. 2019, já na vertente, extração, a melhor aí do associadas do ano, sendo a melhor extração, chegando a 97 e pouco. 2021, a gente repetiu, está aqui, vertente, melhor extração, daí, entre associadas. 2021, 2019, 2020, 2021, a gente ficou aqui entre a TRUs a melhor, mas fechamos o segundo, entre as associadas aí do ranking Benchmark. 22 também, a gente ficou praticamente em segundo ali, na mesma pontuação, mas ainda sendo a melhor do grupo e na segunda associadas. 2023 a gente veio com tudo, né? A gente começou de abril aqui é novembro, tendo aí uma extração de novo entre a melhor do grupo, mas também entre as melhores das associadas aí do Brasil. E com isso, né, graças a Deus aí, tive o privilégio de estar lá com o Master Cana no mês passado, lá em São Paulo. Esse prêmio que a gente recebeu de excelência em extração foi muito importante para a gente estar divulgando para a equipe. É algo que a gente divulga e você vê no olho do operador que ele faz parte daquilo, faz parte, na verdade, não tem preço. Dia 22 de novembro, a gente vai também ter uma homenagem lá na UDOP, sobre também o performance, a questão de anos aí de contribuição com o processo. E hoje, né, estando aqui aprendendo com vocês e passar um pouco de informação, levo isso toda a minha vida aí, com grande satisfação e obrigado. Parabéns. Bom, parabéns. Maravilha. Perguntas? Pode perguntar, que baixinho aqui é fera. Não tem não, né? Eu vou fazer um. Qual que é o friso do desaguador e a última terna? Ele é 1,5, né, convencional também, altura de 45, e o último terno também, todas as moedas. Só 35 graus. Só o terno, o rolo de pressão, que a gente mantém os 45, como convencional mesmo. 35 treina. Nada? Muito bom. Foi bem explicado, é que ninguém tem dúvida. Parabéns. Tá?